Check-up no rádio. Hoje no nosso quadro Check-up no rádio, o tema da vez é Donanemab, um medicamento inovador que tem gerado grande expectativa no tratamento de doenças neurodegenerativas como a doença do Alzheimer, né? Para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o médico geriatra Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95 do Belísio. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, a todos os internautas. Prazer, mais uma semana estar aqui participando do quadro Check-up no rádio hoje para falar de uma droga, de um medicamento que há algum tempo a gente já vem falando de algumas linhas de tratamento para a doença de Alzheimer, drogas novas que trazem na expectativa uma medicação que possa iniciar grandes revoluções no tratamento. A gente passa por revoluções no diagnóstico, o diagnóstico da doença de Alzheimer é cada vez mais preciso, com exames no líquor, no sangue, exames de neuroimagem funcional. Então o diagnóstico está entrando nessa fase de medicina de precisão e, consequentemente, apareceram novos medicamentos para tratar a doença de maneira certeira, com o objetivo de retardar a velocidade com que essa doença progride. O Donanemab é um anticorpo monoclonal que ele atua exatamente no alvo, a medicina de precisão, eliminando do cérebro proteínas que são tóxicas para o nosso cérebro, proteínas chamadas beta-amiloides, que se depositam e elas atrapalham o funcionamento dos neurônios, consequentemente, principalmente os neurônios da memória, consequentemente fazem parte das causas da doença de Alzheimer. Não é a única, mas aquela fase inicial, o paciente quando tem o depósito de proteína beta-amiloide no cérebro, ele tem uma propensão muito maior de ter a doença, porque os neurônios funcionam de maneira errática e muitos deles morrem. Então esse medicamento, que é um medicamento que está entre 3 que lançaram nos Estados Unidos, Europa, Japão, o aducanumab, o lecanemab e o donanemab. O aducanumab já foi retirado de circulação em virtude dos efeitos adversos. O lecanemab foi aprovado nos Estados Unidos, na Europa praticamente agora, junto com o donanemab no Brasil, e a Anvisa aprovou semana passada esse medicamento, donanemab, que atua, como eu falei, eliminando essas proteínas tóxicas do cérebro e retardando. Estima-se que eles conseguem diminuir a velocidade com que a doença progride em torno de 35%. Isso quer dizer que o paciente vai demorar mais tempo a necessitar de cuidador, vai demorar mais tempo a necessitar de pessoas que possam de se tornar dependente, assim vamos dizer. Então é uma notícia histórica, né? O tratamento do Alzheimer, há muito tempo não se tinha uma notícia, uma aprovação de um medicamento no Brasil. Isso é o começo, né? A gente vai ter novos medicamentos mais aprimorados em provavelmente outras causas, não só na beta-amiloide. A gente sabe que tem a proteína tal, a gente sabe que tem a agressão vascular, a agressão inflamatória. Então acredita-se que seja a esperança, na verdade, é que seja o marco inicial de um tratamento para uma doença que a gente tanto se preocupa, principalmente no momento que vivemos, que as pessoas estão cada vez mais idosas. A gente tem uma quantidade de idosos aumentando, e a doença, como é uma doença relacionada à idade, tende a aumentar mais ainda, e é catastrófica, como todos nós sabemos. Existem estudos recentes e quais os resultados, né, de estudos clínicos envolvendo essa medicação? O resultado, Marcos Dantas, é que consegue-se ver uma eliminação dessa proteína no cérebro, que é uma das causas da doença
é essa deposição. Clinicamente não se consegue reverter o quadro. Esse medicamento ele tá indicado para fases leves, aquele começo da doença. O paciente ainda não tem uma dependência, ele nem está autorizado, nem tem evidência que ele funciona para aquele paciente, para se prevenir. Não, eu vou tomar aqui para eliminar essas proteínas e não ter a doença. Não serve para isso, e não serve para as fases avançadas. Ele serve exatamente para essa fase leve, onde o paciente tem alterações na memória, ainda não está dependente, tem uma dependência muito discreta, perde algumas atividades, capacidade de algumas atividades do dia a dia, mas esse medicamento mostrou benefício na velocidade com que essa doença progride. Ela lentifica a evolução. A gente sabe que a doença ela vai progredir e ela consegue frear mais ainda a velocidade com que ela progride. Tem alguns relatos, assim, não seria alguns relatos, mas alguns pacientes desse estudo, que foi o estudo do lançamento, com mais de 1.000 pessoas estudadas, que eles melhoraram a cognição, eles deram uma melhorada na memória com o efeito do medicamento. Mas o que mais se viu, não a grande expectativa, na verdade, é por isso que ele foi aprovado, é porque é uma droga, um medicamento que atua na causa da doença. A gente não atua mais só no sintoma. Os medicamentos que a gente tem até hoje são muito bons, mas eles atuam como controle dos sintomas, controle das alterações na memória, controle nos sintomas de comportamento. Esse medicamento ele vai na causa. A causa é a deposição dessa proteína, ele limpa o cérebro dessa proteína. Então a expectativa é que a gente tenha uma droga que possa ser um marco inicial de um futuro para o tratamento da doença de Alzheimer. Então, clinicamente, a gente tem um retardo na velocidade com que ela progride. A gente não tem ainda um benefício tão robusto na melhora das funções cognitivas, embora alguns desses pacientes desse estudo que eu falei, eles tenham melhorado. O donanemab, ele é uma solução definitiva ou é apenas uma parte de um tratamento mais amplo para o Alzheimer? Não, ele é uma solução inicial, eu diria, né? Hoje já se sabe que o Alzheimer ele tem essas vertentes de causas. Ele não é só causado pela proteína beta-amiloide. Inclusive, tem uma outra proteína tóxica, que é a proteína tau. Acredita-se que os medicamentos que possam atuar nessa proteína tau, que estão sendo estudados, eles até sejam mais eficazes do que esses anti-amiloides, assim a gente assim chamamos. E existem também outros fatores que levam à neurodegeneração, é uma doença neurodegenerativa, outros fatores que levam a essa neurodegeneração, como fatores, por exemplo, circulatórios, né? A demência de Alzheimer ela tem um componente também vascular, ela tem um componente também mediado por inflamação, então imunológico. Então, essas três causas eles precisam ser amparadas, assim, para a gente ter uma cura definitiva. Mas a gente não tinha nenhum medicamento ainda que atuasse na causa. A gente tinha medicamentos que, quando a doença estava instalada, a gente conseguia tratar os sintomas, mas que são já medicamentos consagrados e que a gente tem benefícios bem estabelecidos. Mas esses novos medicamentos, eles visam exatamente buscar tratar a causa do problema. É como você tivesse uma pneumonia e você matasse a bactéria, que é o que causa a pneumonia. Não só curasse a febre, não só baixasse a febre, que é o que a gente teoricamente tem até hoje, mas a gente pudesse curar a doença. E ele demonstrou benefício nessa eliminação dessas proteínas do cérebro. Os exames de neuroimagem mostraram isso e retardaram a velocidade com que a doença anda. A doença anda numa velocidade e a gente consegue andar numa velocidade bem mais devagar. Mas ela vai curar o Alzheimer? Não. Isso é boa pergunta. Alzheimer é uma doença que a gente tem tratamento. A gente não tem cura ainda. Como a hipertensão, eu sempre falo isso, a hipertensão ela não tem cura, ela tem controle para você evitar as complicações, você evitar de infartar, de ter AVC. A diabetes ela não tem cura, a diabetes tem
tratamento. Você evita as complicações do diabetes, você evita a amputação, a cegueira, as complicações do diabetes. O Alzheimer é do mesmo jeito, ele tem tratamento, ele ainda não tem a cura. Esse medicamento, ele é uma luz no fim do túnel para a busca de uma cura, sim, porque ele atua exatamente na causa do problema. Só que, como eu falei, ele atua em uma das causas, ele não atua em todas as causas do problema, ele atua em uma das causas. Então, é um medicamento promissor, é uma esperança, tem aquela questão do copo meio cheio, meio vazio. A gente ainda não encontrou a cura definitiva, mas a gente encontrou uma luz no fim do túnel, talvez o caminho para a cura. Você acha que a ciência tem uma dívida justamente com essa questão de buscar ou de demorar a buscar a cura do Alzheimer ou não? Eu não diria que, assim, e aí é meu ponto de vista, né? Eu não diria que a ciência tem essa dívida, não. Que a gente tem, na verdade, a gente tem várias dívidas, né? A gente não conseguiu encontrar a cura do câncer, a gente não conseguiu encontrar a cura do diabetes, da hipertensão. A ciência tem várias dívidas, mas a ciência ela evolui, ela progride. E a gente vive em uma época agora, como eu falei no programa passado, esse programa da medicina de precisão. A gente está buscando, a gente tem uma expectativa que no futuro breve a gente vai ter, vamos ter tratamentos muito mais eficazes em virtude dos diagnósticos serem mais precisos, da gente saber onde está de fato o problema. Mas realmente a gente passou por um tempo muito longo, desde os primeiros medicamentos antidemência até esse medicamento que atua na causa, né? Então, se por um lado a gente demorou um pouco, agora começou a ciência a dar resposta. Já vem dando resposta nos últimos anos, Marcos, no diagnóstico. A gente hoje consegue dar um diagnóstico de uma demência de Alzheimer de forma muito mais precisa, porque a gente dosa no sangue ou no líquido essas proteínas. Não, é uma demência de Alzheimer. A gente vê com a evolução dos exames de imagem uma precisão maior no diagnóstico. Então é uma evolução e, consequentemente, sabendo a causa, a gente tem o tratamento. Então, do meu ponto de vista, a ciência atrasou um pouco, mas deu a resposta. Aqui no nosso WhatsApp 992053030, nossa amiga Lúcia do Reviver. Obrigado, Tobelísio. Que notícia boa sobre a medicação que retarda os avanços do Alzheimer. Você vê que aí uma torcida também dos nossos ouvintes com relação a isso, né? É uma doença que angustia muito todos nós, que todos nós temos alguém na família ou algum conhecido que sofre com essa doença devastadora, né? Não só para o paciente, mas para toda a família. Ele perde suas capacidades de funcionar sozinho, ele perde sua independência, perde sua autonomia e vai depender de outras pessoas. Isso gera uma reorganização familiar, uma canalização de energias, uma reorganização de esforços bastante impactante, não só para a própria família, mas para a comunidade e para a saúde pública em geral. Então é uma esperança, uma notícia que traz bastante esperança para todos nós. Já é uma medicação que está acessível a todos? Boa pergunta. É uma medicação que foi aprovada, acho que em junho ou foi julho do ano passado, nos Estados Unidos, e foi aprovada semana passada para uso no Brasil. Ainda não, pelo menos semana passada, que foi quando a gente teve essa notícia, estava na fase de precificação, saber o preço para poder se vender. Não é uma medicação assim que todo mundo vai ter acesso. Primeiro tem que ter o critério, né? Você tem que ter uma demência em fase leve, tem algumas contraindicações, pacientes que têm alguns genes que relacionados a maior efeito adverso. Então, pacientes que tomam anticoagulante, que têm algumas doenças autoimunes, esses pacientes têm contraindicações de fazer, e esses pacientes que são contraindicados, então eles não vão ter acesso. O acesso será em centros que têm condições de fazer uma medicação que é feita na veia, uma vez por mês. Essa medicação os pacientes têm que ser monitorados periodicamente com exames de neuroimagem funcional. Então tem que ter um centro que dose, que dê o diagnóstico certo, que faça
esses testes genéticos que possam dosar essas proteínas no cérebro de maneira no líquido ou com a neuroimagem funcional. Então são centros especializados em fazer isso e foi liberada para se fazer nesses centros. Então, até porque não é uma medicação isenta de efeitos adversos. Tem outro limitante que são os efeitos adversos. É uma medicação que, quando ela tira essas proteínas do cérebro, ela gera uma inflamação no cérebro. Então, essa inflamação ela pode dar edema cerebral, ou seja, pode dar inchaço no cérebro e pode provocar alguns microsangramentos. Por isso que pessoas que usam anticoagulante, elas não são elegíveis para usar o medicamento. Pessoas também que têm um perfil genético, tem um gene ApoE, eles têm um maior risco de sangramento. Então ela tem efeitos adversos de fazer edema cerebral, de sangrar. Além disso, não está ainda disponível, talvez agora, uma semana, não sei, amanhã, ou já esteja disponível para, depois dessa precificação, os centros que farão, esteja disponível. Uma medicação que tem um custo, pelo menos nos Estados Unidos, ela tem um custo um pouco alto, né? R$180 mil. A gente não sabe ainda como é que o serviço público no Brasil, a gente tem a saúde, a saúde é pública, assim, é diferente de outros países que não, nesses outros países não tem saúde pública, é tudo privado. A gente não sabe como é que vai ser essa questão na saúde, para a saúde pública, mas como eu falei, uma luz no fim do túnel, um medicamento que vai estar disponível, mesmo que em alguns centros tem pessoas que vão ter condições de fazer isso. Um diferencial dessa medicação, Marcos, é que ela tem um tempo definitivo, ela tem um tempo definido de tratamento. São 18 meses ou um pouco mais, um pouco menos, quando você esvaziar todas as proteínas. As outras medicações, o lecanemab, por exemplo, é uso contínuo. Essa ela tem um diferencial. Esse Donanemab, o Brasil ele aprovou dos 3 o melhorzinho, eu acho que pesando os riscos, os benefícios, o melhor para esse fim. Então estará provavelmente no futuro breve acessível, né, a todo mundo, estará acessível a uma parcela da população já agora, nos próximos dias, pessoas que têm acesso a esses centros, pessoas que entram nos critérios e pessoas que têm condições de pagar um medicamento. Em termos de saúde pública, eu acredito que isso vai depender do tempo. Bom dia, doutor Belísio. Minha mãe tem Alzheimer, já vai fazer 9 anos. Eu tenho mais 2 tias com Alzheimer. Os filhos dela, ou seja, os meus irmãos, nós podemos ficar também com Alzheimer? Olha, pronto. Vamos falar assim, do medicamento. Esse medicamento não serve para prevenir. Eu vou só reforçar, porque as pessoas querem sempre um medicamento que possam prevenir. Não. Hoje a gente sabe que, principalmente os países latino-americanos, a gente consegue evitar o Alzheimer em torno de 48% a 54%, 55%, salvo engano. Então a gente consegue, através de medidas de intervenções nos fatores de risco da doença de Alzheimer, prevenir a doença. A gente sabe que os outros porcento são idade, genética, você tem uma herança e você ficar velho, você tem um risco maior, mas em média, 50% você consegue diminuir ou evitar a doença. Você combatendo os fatores de risco. Isso é muito comum, as pessoas, minha família toda tem Alzheimer. Você tem um risco maior de ter, mas você pode evitar se você fizer as intervenções nos fatores de risco. Tratando a visão, tratando a hipertensão em fases de adulto jovem, tratando o déficit auditivo, tentar ter uma escolaridade melhor, estimular a mente, dormir bem, controlar o colesterol, controlar os transtornos do sono, do humor. São 14 fatores de risco que a gente pode combater. Então as pessoas que têm essa genética e que estão envelhecendo, elas precisam atuar, se quer evitar o Alzheimer, nesses fatores de risco. É muito mais barato, eu falei do preço agora, eu sempre digo, é muito mais barato você evitar, você prevenir, do que você, depois que a doença está instalada, você tratar. Lógico que aquelas pessoas que já têm a doença e nessa fase são elegíveis, tem essa fase inicial,
elas não têm mais como prevenir, elas têm que tratar a doença, né? É como, não, é melhor prevenir o infarto do que, mas se você infartar, você ter algum tratamento para o infarto. Assim a gente traz para a doença de Alzheimer também, né? Se a gente puder evitar fazendo a prevenção, melhor ainda, e cada vez mais a gente sabe que metade, 50% é prevenível. A gente atuando nos fatores de risco, a gente consegue diminuir a chance de ter Alzheimer em 50%, 55%, dependendo da população. A latino-americana, a nossa aqui, é em torno de 54%, 55%. Então, vamos focar na prevenção, esperar que, se um dia a gente estiver nessa fase, a gente possa utilizar o medicamento. Mas se é mais barato, prevenir. Para fechar a nossa... Desculpa, Marco, e só respondendo, não necessariamente você vai ter, a pessoa que perguntou, o Alzheimer. Não é uma sentença, Obrigado, né? não, de jeito nenhum, não. Tem mais perguntas? Doutor Beleza, bom dia a todos da 95 FM. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Belísio, não direcionado exatamente à geriatria, mas uma pergunta mais genérica. É com relação à febre. A febre, muita gente se espanta quando está com uma temperatura acima de 38 até 40 graus. Alguns estudiosos dizem que a reação do corpo, né, são os anticorpos agindo para destruir os corpos estranhos que está causando alguma doença, alguma infecção no corpo da pessoa. A minha pergunta é, até que ponto é maléfico o uso de medicamento para o controle da febre? Porque uns dizem que quando se usa medicamento para febre, na verdade, está diminuindo a potência dos anticorpos, né? E por que esse uso tão intenso de medicamento para controle de febre? Irto Belísio. Porque a febre ela dá convulsão. A febre ela mata neurônios. A febre ela causa uma piora no estado geral muito intenso. E você, quando faz medicamento para febre, você não tira as defesas do organismo, não. Você diminui os pirógenos endógenos, que são umas citocinas inflamatórias que causam febre. Então você não vai atrapalhar a resposta imunológica, não. Isso aí é fake. Não tem aquela história de mito e verdade. Isso é um mito de que diminuir a febre vai tirar a resposta do indivíduo. A gente sabe, tem evidência que você combater a febre, você não vai aumentar o tempo de doença ou diminuir a eficácia da resposta do indivíduo, não. Inclusive é um marcador que a gente, quando vê, imagina que tem uma infecção e você, na verdade, não faz só o tratamento da febre. Você faz o tratamento da causa base. Em doenças virais, por exemplo, que não tem assim um antibiótico, um remédio que mata o vírus, o controle da febre faz com que você se hidrate melhor, a febre desidrata, faz com que você não fique tão incapacitado para você se alimentar. A febre, ela tira o apetite. Então, o benefício de se tratar a febre é indiscutível. Não existe essa história de não, que vai diminuir a eficácia do sistema imune. Não, você vai estar tirando simplesmente a alta temperatura, porque o organismo, inclusive, ele não suporta altas temperaturas. Ele faz reações que podem, inclusive, gerar convulsão, gerar morte neuronal, o paciente ter diversos problemas por causa da febre. O sistema imunológico não depende só dessas citocinas que causam febre, não. Ele depende de uma resposta muito mais ampla, né? E depende principalmente do hospedeiro. Aliás, do hospedeiro não. Depende do agente agressor, né? Do vírus, da bactéria ou do fungo. Se ele é mais agressivo, se ele é menos agressivo. O indivíduo tem essa participação, mas isso é mito. Teve febre, tem que tomar o remédio para febre, até para você conseguir seguir o tratamento da causa base, no caso uma bactéria ou um vírus, e ter sucesso no tratamento. 7h48. O nosso amigo Abdias está aqui implorando, aqui já praticamente se humilhando aqui para que você comenta aí o que aconteceu no Maracanã no último domingo,
né, entre o Flamengo e o Corinthians. Eu não diria que foi uma partida de futebol, foi um massacre. Né? Atender aqui o Abdias, bora. Bora. Botafogo voltou a ganhar, né? Depois de várias rodadas. A Aí... gente entrou no modo normalidade, né? O malvadão voltou, entramos no modo normalidade. A bola não estava entrando, o Flamengo às vezes perdia muitos gols. Dizem que eu sou um pé frio, inclusive, né? Porque fui pro eu acho que Maracanã. não, vi a nenhum experiência, não, Marco, não leva isso não. Eu já fui algumas vezes Isso é lá. maldade E aconteceu do Flamengo perder, do Flamengo ganhar, mas a experiência de você estar lá no Maracanã, jamais quem torce contra o Flamengo vai saber o que é estar na torcida do Flamengo no Maracanã. Então, eu disse a esse rapaz aí que, na verdade, entramos no modo normalidade. Por falar em sofredores, chegaram 2 aqui no estúdio aqui, né? E foi? Saudações. Saudações rubro-negras, viu? Gabigol avisou que domingo volta a jogar. Sim, ligar seu microfone. Faz uns 3 anos Que ele não joga, né? Aí ele disse que domingo vai voltar a jogar, Vai no Gabigol. banco. Não, contra o Flamengo. Então, ele tá no banco. Mas esse que vai titular, ele vai titular e já foi. Vai fazer uns 3, só domingo. Ele vai ter que ganhar esse espaço, né? Porque o treinador não tá Vai ser tema do Globo Repórter. Onde está o Gabigol, né? Tá no Meu Cruzeiro, Deus, diz o que que vai ele voltar faz? domingo contra O o que ele Flamengo. faz, né? Que ele se alimenta. Que jejum é esse, né? Um abraço, doutor Beleza. Obrigado pela sua Abraço, participação, viu? Gente, eu vou pro intervalo comercial.